Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde aos inscritos e aos não inscritos do canal Decifrando os Segredos da Bíblia. Como vocês sabem, esse canal visa entender e decifrar os mistérios mais ocultos das Escrituras, as suas particularidades que muitas das vezes passam desapercebidas dos olhos do leitor. Sabemos, através da leitura do livro de Gênesis, que Deus trouxe o dilúvio para a terra porque ele se aborreceu muito com tudo o que ele havia feito. E muitas das vezes a gente se pergunta, mas o que de fato aborreceu a Deus de tal maneira que ele trouxe o dilúvio sobre a terra? Nós vemos que toda a criação estava corrompida, de acordo com Gênesis, contaminada. E hoje nós traremos aqui um breve esboço, mediante a leitura de textos bíblicos, apócrifos e não apócrifos, sobre o que de fato levou Deus a interferir naquela geração. Primeiramente, temos que ter a noção de que que os povos da antiguidade desenvolveram sim tecnologias e essas tecnologias elas irritaram o Criador. E o principal fator do Criador ter ficado irritado foi com o fato dessas tecnologias serem usadas para escravizar pessoas, para humilhar grupos de pessoas. Temos a história de Sansão, que foi levantado por Deus para livrar os israelitas dos filisteus. E os filisteus, de acordo com os livros, ali de Reis, os livros de Samuel, os livros que vão contar a história dos juízes, os filisteus naquele período, eles tinham armas, equipamentos bélicos mais sofisticados que os israelitas, e eles usavam esses equipamentos, essa tecnologia, para oprimir e escravizar os israelitas. E também, na época anterior ao dilúvio, tecnologias foram desenvolvidas, as quais desencaminharam toda a criação. Estamos falando da época anterior ao dilúvio. Vamos ler aqui, mas antes da gente falar sobre a tecnologia, temos que lembrar que Deus não é contra a tecnologia. O conhecimento técnico e científico foi empregado pelo anjo Rafael, ensinado a Tobias, para que ele pudesse fazer um remédio, para que viesse curar a visão do seu pai e que servisse como um incenso para espantar entidades malignas. Procurem sobre o livro de Tobias, que é uma história muito bonita. Mas vamos aqui ler, o que aconteceu de fato naquela época anterior ao dilúvio de Noé. Vamos pegar aqui o livro de Enoque, capítulo 8, que diz o seguinte: Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. Olha para vocês verem, corantes, pessoal. Temos hoje os alimentos com corantes, que por sinal que são aromatizados, que têm corantes e que por sinal não fazem nada bem à nossa saúde. E com o uso de corantes nessa época que antes do dilúvio, toda a criação foi alterada. Corantes, o que quer dizer? A química fina. O emprego da química fina para modificar geneticamente plantas. Por que o uso de espelhos, Não é simplesmente usar o espelho, É também, através desses espelhos, eles conseguiam acessar outras dimensões e falar com espíritos aprisionados. Não tem lá o desenho da Branca de Neve, que aquela bruxa falava com espíritos? As bruxas, que eles chamavam de bruxas antigamente, eram os feiticeiros, as bruxas, eram os próprios químicos que misturavam
seres vivos que faziam combinações de diversas substâncias a fim de alterar as coisas, a ordem das coisas. Continuando aqui, a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. A Mazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Olha aí para vocês verem. Sortilégios, fazer misturas para se obter adivinhações. Misturar raízes, o que é isso? Raízes, não é apenas misturar, fazer enxertos, né, de plantas de umas com as outras, e sim pegar o material genético desses seres vivos, misturar a ponto de trazer à existência um novo ser vivo. Então foi isso. Esse livro aqui ele vai contar sobre os 200 anjos que desceram lá no tempo de Enoque e fizeram toda essa modificação na natureza. E por conta, né, das ações desses seres, o mundo foi desencaminhado e Deus se arrependeu da criação. A gente vai ver aqui no decorrer desse livro, no versículo 9, né? E os homens, sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam os céus. Então, os homens que ainda tinham um senso de justiça começaram a clamar por conta da destruição que essa tecnologia estava trazendo a eles mesmos. Bom, sabemos que muita gente hoje acredita que no passado, né, não havia tecnologia, que no passado os homens eram primitivos, né, desprovidos de recursos. Eu respeito a opinião de cada um aqui, né, nesse canal. Mas a gente vai ver que os relatos sobre as interferências na fauna, na flora, né, a alteração, o adultério, a adulteração genética, não está retratado apenas nos textos bíblicos, canônicos e não canônicos. Está retratado também na cartografia. Vamos agora ver, né, alguns mapas. Né? Vamos ver aqui o mapa de Urbano Monte e vamos ver, né, criaturas míticas sendo retratadas nesse mapa. O que de fato ocorreu na antiguidade, né, que os mapas, as tradições orais, a própria Bíblia vai falar sobre a existência dessas criaturas míticas. Vamos agora, né, analisar as imagens. Vamos agora explorar o mapa de Urbano Monte. Esse mapa, né, ele foi composto numa progressão azimutal equidistante, que são aquelas imagens que colocam os continentes da Terra sobre um plano, né, para serem analisados. Temos a progressão de Giordano MacArthur, que é aquela progressão que coloca o recorte cartográfico sobre em formato, né, cilíndrico sobre o planeta. Vamos aqui explorar nesse mapa. Observem para vocês ver os detalhes desse mapa. Existem animais. O mapa de Urbano Monte foi um mapa montado aí no século XVI. Alguns dizem, né, que esse mapa, na realidade, eles pegaram informações de vários mapas que existiram antes dele para fazer a sua composição. Reparem que a Califórnia, né, nesse mapa, ela está separada do continente. Temos também aqui, né, nesse mesmo mapa, vamos pegar aqui um outro material. Bom, pessoal, aqui nós temos alguns recortes, né, do mapa de Urbano Monte. Nós estamos trabalhando a questão deste mapa. Repare que nele é possível verificar aqui na América do Sul que na região onde está a foz do rio Amazonas, aquela ilha, a ilha que tem lá, a ilha do Marajó, no estado do Pará,
ela está fragmentada em várias pequenas ilhas. Vemos aqui essa imagem, ó, uma espécie de um ser espiritual, né, que está aqui se comportando como se fossem os ventos, né? Nessa época que foi feito o registro desse mapa, ele recebeu forte influência também de ideias cristãs, livros apócrifos. O livro de Segundo Enoque, ou Mistérios de Enoque, vai dizer que os ventos, né, eles são feitos pelo trabalho, né, dos anjos. Observem aqui para vocês verem, né, esse ser aqui, como se fosse os ventos, né? Ele está à frente, ventando sobre a costa brasileira, e ele está à frente de uma embarcação. Olha aqui para vocês verem, né? Criaturas míticas, gigantes aqui sobre a Terra do Fogo. Vamos pegar aqui um outro recorte para vocês verem. Olha essa imagem. Uma águia gigantesca, colossal, carregando um elefante. Aqui temos, olha, aquele recorte daquela embarcação, né? E provavelmente, olha lá, Rei Felipe, né? A embarcação do Rei Felipe. E uma criatura mítica logo atrás. Várias embarcações cruzando os oceanos. Observem aqui, né? Aqui a gente tem a terra Brasília. Olha aqui para vocês verem, né? Olha o tamanho dessa pessoa aqui, provavelmente com uma caça na mão, um homem vermelho, né? Semelhante ao relato existente aí do irmão de Jacó, Esaú, né? Que era caçador. Aqui temos mais criaturas, né, retratadas nesse mapa. Aquela imagem, ó, reparem que atrás desse ser espiritual, que é o vento, né, atrás dessa embarcação está esse ser espiritual aqui, simbolizando aí os ventos, que nessa época as pessoas que liam a Bíblia, enfim, tinham noção de que os anjos eram aqueles que controlavam os ventos, né? Sereias, né? Animais atacando embarcações aqui na costa da América. Reparem nessas imagens. Aqui temos aquelas lulas gigantes que causavam redemoinhos e atacavam embarcações em alto mar. Mais imagens aqui. Dragões, ó. Dragões aqui na região do Japão. Enfim, pessoal, até o século XVIII havia muita questão. O espiritual estava muito ligado, não só o espiritual, mas a existência dessas criaturas míticas estava fortemente ligado, né, apresentado nos mapas, nos documentos antigos, nas histórias, nas tradições orais, né, passadas aí de geração em geração. Mais aqui para vocês do mapa de Urbano Monte. Reparem que a região do Círculo Polar Ártico ela é apresentada de maneira diferente para nós nesses mapas. Também temos aqui, ó, a Califórnia separada, né, da América do Norte. A costa sul-americana com diferenças na sua costa oeste, né? A região do Chile é apresentada de maneira diferente aqui nesse mapa.
Acredita-se, tá, pessoal, com base nessa cartografia, que a gente pode ter a noção de que não foi apenas por conta de erros cartográficos que eles fizeram esse mapa dessa forma, não foi por causa apenas de falhas, né, da tecnologia, de ser precária naquele período, mas sim porque esses continentes eles eram dessa forma. E algo aconteceu que eles diminuíram de tamanho, né? No caso aqui no sul aqui do Chile, é composto atualmente por várias ilhas. A Califórnia, né, ela está emendada com a América do Norte. E no estado da Califórnia nós temos lá a falha de San Andreas, que realmente parece que realmente algo ocorreu aqui que fez que a costa da Califórnia se juntasse à América do Norte. Olha aqui para vocês verem, né? A Antártida, né? Que seria a representação dela, totalmente povoada, inclusive com possessões de alguns reis aqui. Reparem aqui para vocês verem. Alguns reis aqui nessa imagem que tinham possessões em territórios da Antártica. Recentemente saiu uma pesquisa que foi divulgada no site da BBC, dizendo, né, que há milhões de anos atrás a Antártica ela era povoada, né? Havia uma civilização lá, inclusive pessoas, né, utilizando dos satélites da NASA e de outras agências, há uns tempos atrás identificaram pirâmides na Antártica. O que de fato ocorreu com a Antártica? Será que ela realmente foi povoada no passado? E devido a um processo de esfriamento da temperatura média terrestre, a média de temperatura terrestre, ela se congelou? A Groenlândia, o seu nome na língua inglesa significa Greenland, que é igual a terra verde, traduzindo para o português. Hoje a Groenlândia só tem gelo, mas no passado ela poderia ser muito bem povoada, né? Greenland, de onde tiraram, né, a ideia de escrever Greenland, terra verde, se ela é totalmente congelada? Então, no passado, né, pelo que indica, pelos indícios cartográficos, a Groenlândia também foi povoada. Então, conforme vimos nesse mapa de Urbano Monte, os continentes eles apresentam formatos um pouco diferentes, né, dos formatos, né, dos continentes que conhecemos hoje. E nos resta, né, uma pergunta, né, que fica irrespondível, com a possibilidade de se levantar várias hipóteses. No passado, houve, por conta de terremotos, por conta de fenômenos astrológicos, né, queda de pedras do céu, né, os denominados meteoros, meteoritos, ou por conta de fortes inundações, maremotos, esses continentes foram alterados na sua composição? Bom, fica a teoria em aberto. Também fica uma pergunta, né? O que de fato ocorreu com a Antártica, que ela estava povoada nesse mapa, e com a Groenlândia, que o seu nome na língua inglesa significa Greenland, que nos lembra a Terra Verde, uma terra que hoje só tem gelo e neve. A Terra teria sido mais quente no passado, com uma temperatura média anual maior? Fica aqui a pergunta em aberto. Atualmente, a ciência contemporânea, as fontes mais aceitas e oficiais, dizem que no passado a temperatura média anual ela era maior e o litoral da Antártica era uma região temperada. O problema é que a datação talvez pode não ser a correta, porque coloca esse período há cerca de milhões de anos atrás. Esperamos que tenham gostado desse vídeo.
Curtam, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos e seus familiares. Até a próxima!